Bem-vindos ao capítulo 2, aula sobre controles de acesso e segurança da informação. Os objetivos dessa aula são falar sobre identificação e autenticação, controle de acesso centralizado, descentralizado, ataques de controle de acesso e testando controles de acesso. Controlando o acesso. O que é controlar o acesso, né? Então, se a gente falar de uma casa, controlar o acesso seria abrir ou fechar a porta da casa, né? E da mesma forma a gente lida com o sistema, né? A gente abre ou fecha a porta do sistema. A gente abre ou fecha a porta do sistema operacional, por exemplo, Windows, né? Com senha, você coloca a senha correta, você pode acessar aquele sistema. Então esse é o controle de acesso. Existem duas coisas com relação ao controle de acesso que muitas vezes são confundidas entre uma e outra. É a diferença entre identificação e autenticação. O que é identificação? É uma afirmação não comprovada da identidade. Então, por exemplo, eu chego para pedir um empréstimo de um livro e eu digo, a minha matrícula é tal, né? Isso é identificação, a tua matrícula. Mas qual é a comprovação, então? Então você quer pegar esse livro? Quero. Então digite sua senha. Isso é a comprovação, é a autenticação. Então é necessário fazer a identificação para poder fazer a autenticação. E a identificação não necessita de comprovação, já a autenticação necessita de comprovação, tá? Então, algumas formas de mostrar a identidade, por exemplo, é uma identificação, né? Agora, quando você coloca então uma senha, um PIN number, né, ou uma biometria, você está fazendo então uma autenticação. Agora, os principais métodos de autenticação. Então, o que o usuário sabe, what he knows, né, o que knows, sabe, o que o usuário tem, né, what you have, and what you is, o que o usuário é, né. Então, o que você sabe, o que você tem e o que você é. Então, o que você sabe? Eu sei a senha, eu sei o meu número PIN, né? O que você tem? Eu tenho um smart card aqui, um cartão inteligente, eu tenho um token, né? E o que você é? Então, uma biometria, então, uma impressão digital, caligrafia, palma da mão, íris, né? Então, o que você é, tá? Então, como que os sistemas de informação autenticam os usuários? Eles solicitam, então, usuário e senha, né? Dessa senha é feito um hash, é calculado um número da senha, através da senha, né? Então, não é armazenada a senha em texto plano, é armazenada a senha, o hash da senha, né? Que mais tarde, quando você for acessar novamente, ele vai comparar a senha que você digitou, é feito o hash, e compara com o hash armazenado no sistema, né? É uma má prática, não se faz mais hoje, guardar uma senha em texto plano, uma senha limpa, né? Sempre se guarda um hash, tá? E ainda uma melhor prática ainda é usar o que eles chamam de salt, que é o salzinho, é o colocar um incremento, uma coisa do sistema dentro dessa senha. Então a senha mais um salt, que seria uma chave do sistema, que idealmente até seja feita para cada usuário, né? E isso usado para calcular o hash, né? Então dificulta um ataque, né? Você usar o salt, porque o atacante pode descobrir os hashes, mas ele dificilmente vai conseguir passar do hash para o valor verdadeiro, tá? Vocês podem ler um pouco mais então sobre salt keys, o uso de hash com salt. Então, fazer uma chamada de função para uma rede, um serviço baseado em autenticação de rede, por exemplo, né? Então, um single sign-on também pode ser feito, tá? Como o usuário deve tratar user IDs e senhas, né? O pessoal fala que você deve tratar uma senha igual a sua escova de dente, né? Não emprestar ela para ninguém, trocar de vez em quando, né? Então você deve
tratar da sua senha como você trata da sua escova de dente. Mas assim, deve manter o segredo, não compartilhar com os outros, não deixar escrito onde outra pessoa pode encontrar, né? Aqui o exemplo aqui da senha armazenada num post-it colado no monitor, né? Coisa muito comum, né? Muita gente faz. Isso é uma má prática, né? Não deixar escrito, então, onde outros podem encontrar e armazenar um arquivo criptografado, um vault, um cofre de senhas, né? Então, existe, por exemplo, o TeamPass, um cofre de senhas que pode ser utilizado. Como o sistema então armazena a senha? Eu falei já um pouco sobre isso, né? Normalmente armazenado em uma tabela do banco de dados, né? O usuário geralmente não é criptografado, né? Porque facilita a pesquisa, esse tipo de coisa. Mas a senha é armazenada criptografada ou o hash da senha. Criptografada é uma coisa que geralmente não se faz, porque quando você faz uma criptografia, você faz uma encriptação, você pode fazer a decriptação, né? Descriptografar, né? Criptografar ou descriptografar uma senha. E geralmente não se busca descriptografar uma senha. Então, você faz o hash dela, faz um cálculo e com base naquele cálculo, o ideal é que seja impossível você voltar para o valor inicial, né? O que o pessoal faz para evitar isso? Eles fazem, por exemplo, tabelas de senha, tabelas gigantes de hash. Então, se usa um algoritmo, por exemplo, SHA-1, vocês podem ver as Rainbow Tables, são tabelas gigantes que o pessoal calculou os valores de SHA-1 para cada palavra. Então, você tem lá uma senha fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já tem o hash dela. Então, por comparação, você consegue descobrir a senha inicial, se não tiver o salt, que eu comentei já anteriormente. Então, o ideal é que tenha um algoritmo de criptografia forte mais salt para garantir a segurança. Os hashes de senha, então, existem aplicativos como o Caim Abel, né? Que consegue recuperar, às vezes, com base no hash, o LM hash, por exemplo, é fraco, você consegue descobrir a senha original, né? Agora, uma autenticação forte. O que seria uma autenticação forte? Você usar senhas fortes, né? Então, aquele padrão de senha de no mínimo 8, o pessoal já está falando de no mínimo 12 caracteres, mas o padrão ainda é no mínimo 8 caracteres. E pelo menos 3 padrões dos 4 possíveis, que seriam letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números, né? Então, pelo menos 3 desses padrões. Isso já dificulta e já gera geralmente uma senha mais forte. Então, a autenticação do usuário, uma senha tradicional, tem pontos fracos conhecidos, né? Então, senhas facilmente adivinhadas, senhas divulgadas ou compartilhadas, né? Então, usar só a senha geralmente não é uma autenticação forte, né? Porque você pode ter a senha roubada, né? Coloca um keylogger, né? Um trojan ou um malware que rouba o que é digitado e você consegue roubar a senha. Então, o ideal é que tenha uma autenticação de 2 fatores ou múltiplos fatores, né? MFA, Multi-Factor Authentication. Então, você tem uma autenticação de múltiplos fatores, torna mais difícil, né, quebrar essa autenticação. Então, o que você pode usar? Um token, um certificado ou a própria biometria. Então, autenticação de 2 fatores ou múltiplo fatores, então, o primeiro fator é o que o usuário sabe, né? O segundo fator é o que o usuário tem. E o terceiro fator pode ser o que o usuário é, né? Mas muito comum usar os 2 fatores, né? O que o usuário sabe e o que o usuário tem. E hoje ainda é muito comum usar, então, uma senha e um aplicativo de autenticação no celular. Então, ele tem que ter o celular, né? Através do SMS, o aplicativo valida que ele tem aquele celular, né? Então, é o que ele tem e o que ele sabe. Então, um token de senha, uma chave USB, um certificado digital, um cartão inteligente. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui de tokens, né? Muito utilizados esses tokens da RSA. Sem o segundo fator, o usuário não pode efetuar o login, né? Então, dificulta o brute force, né? A força bruta para adivinhação de senhas. Né? Dificulta o brute force.
A autenticação biométrica, então, é mais forte do que User ID mais password, mais forte que dois fatores. Não, na verdade, pode ser hackeado, né? Então, aqui também seriam dois fatores, mas na verdade também pode ser hackeado, né? Alguns dispositivos no começo, alguns celulares, você conseguia, por exemplo, colocar uma foto na frente e ele já achava que aquilo ali era um rosto, né? Uma foto de um rosto já achava que era um rosto, né? Outros casos, uma máscara de silicone, né? Você consegue colocar uma máscara de silicone da pessoa e ele acha que é e já quebra, né? Então, a biometria, dependendo do caso, ainda pode ser quebrada, né? Claro que uma íris já é uma coisa mais difícil de quebrar, né? O padrão de veias da mão, né? Isso já é uma coisa mais difícil de quebrar. Mas também existem formas, né? O dedo de silicone, né? Mecanismos mais antigos aí de autenticação biométrica, né? Você conseguia colocar um dedo de silicone e conseguia fazer uma autenticação, né? Então, ela mede uma parte do corpo do usuário, né? Impressão digital, varredura da íris, assinatura, voz, né? Sempre aliado a outro fator. E aqui uma questão que é complicada nessa questão da autenticação biométrica é que você tem uma taxa de falso positivo ou uma taxa de aceitação falsa. Então, por exemplo, assim, eu deixo que o meu algoritmo, a pessoa tem que passar o dedo perfeitamente para pegar a minha digital. Então tem que estar exatamente igual. Vai ter uma taxa de rejeição muito alta, né? Porque dificilmente a pessoa vai colocar o dedo da mesma forma, ou vai, né, pegar da mesma forma os padrões da digital. Mas se eu coloco um algoritmo que a sensibilidade é muito baixa, então qualquer jeito que a pessoa colocar ela passa, pode ter um erro ali, né? Então tu vai estar aceitando talvez um dedo de silicone, como comentei, ou vai estar aceitando um, uma digital de outra pessoa que é muito parecida, sei lá, alguma coisa assim. Vai estar tendo uma taxa de aceitação muito alta e vai ter uma taxa de aceitação falsa, daí, né? Aceitar aquilo que não poderia aceitar. Então, isso é um dilema aí da autenticação biométrica. Problemas de autenticação, então, qualidade da senha, consistência de credenciais de usuários em vários ambientes, muitos user IDs e senhas, manipulação de definição de senha, lidando com senhas comprometidas e desligamento de pessoal, né? São problemas aqui que a gente tem com autenticação, né? Então, senhas fracas, às vezes você tem muitas senhas, uma senha para cada ambiente, é difícil gerenciar isso, muitos usuários e senhas, a reset de senha nem sempre é simples, né? Por exemplo, se você tem um AD da Microsoft interno da empresa, você fazer um reset de senha externamente é uma coisa difícil, vai precisar muitas vezes que o suporte coloque uma senha padrão e que você tenha que trocar, né? E lidar com senhas comprometidas também é difícil porque precisa trocar senhas, às vezes tem senhas lá que você nem lembra mais que foram colocadas em sistemas internos da empresa. Por isso que eu já vi empresa com 15 anos deixando aquela mesma senha, né? Isso é uma má prática, né? Pode correr um risco de alguém sair da empresa, que é ali esse caso do desligamento pessoal, sair da empresa e continua tendo acesso aos sistemas, né? Então, pode um comprometimento da segurança da organização. Tecnologia de controle de acesso, então, gerenciamento centralizado de controle de acesso. Então, LDAP, Radius, né, Tacax, Kerberos, são alguns meios aí para autenticação centralizada de controle de acesso. Então isso facilita a questão de vários sistemas usarem o mesmo acesso, né, tem uma federação de controle de acesso, né. O single sign-on, então, autentica uma vez e acessa muitos sistemas de informação sem ter que reautenticar em cada, né. Isso acontece muito dentro da intranet. Um exemplo comum é o Google, né? Você está dentro do Gmail, você vai no Google Fotos, você já está autenticado, vai Google Drive está autenticado. Então seria o single sign-on, né? Então faz um gerenciamento centralizado das sessões,
chamam de santo grau para gestão de identidade, né? Mas tem aí alguns problemas, né? Como login único, credencial única para muitos sistemas, nenhum gerenciamento de sessão entre sistemas. Quando não tem o single sign-on, você tem que entrar em cada sistema separadamente, cada um com o mesmo user ID. Né? Uma fraqueza é que um intruso que conseguiu roubar a senha do Google, né, vai acessar todos os sistemas do Google, por exemplo. Né? Você tem um single sign-on dentro da organização que você está logado no SharePoint, no AD, você também consegue logar no sistema de RH, no sistema de ponto, em todos os sistemas. Se essa sua senha for comprometida, você vai ter o usuário, o atacante vai ter acesso a todos esses sistemas. Então essa é uma fraqueza do single sign-on, tá? Então, a melhor prática é uma combinar dois fatores, né? Autenticação forte. Então, você ter que colocar a senha e um token, por exemplo, né? USB. Né? Então, isso já dificulta, porque para o atacante conseguir acessar, ele vai ter que ter o token além da senha, né? Ou até mesmo o uso do smartphone com token, né? O seu celular com o aplicativo fazendo a autenticação de dois fatores, que é o que você tem, né? Agora, alguns ataques de controle de acesso. Então, intrusos vão tentar derrotar, fazer um bypass ou enganar os controles de acesso para atingir o alvo. O objetivo é adivinhar credenciais, danificar controle de acesso, ignorar controle de acesso, repetir logins conhecidos, enganar as pessoas a fornecerem suas senhas. Né? Então, estouro de buffer, né? O buffer overflow, você envia mais dados do que aquele campo permite entrar, né? E você acaba conseguindo executar coisas dentro do sistema, muitas vezes com privilégio daquele sistema que está rodando, né? Então você consegue afetar a memória e conseguir executar coisas ali. E você pode, por exemplo, instalar um keylogger, né? E usando o keylogger roubar a senha, no caso de não ter autenticação de dois fatores. Injeção de script, né? Então você faz uma injeção SQL num sistema web, você consegue roubar o banco de dados com as senhas, né? E daí se você não tem senhas armazenadas com salt, ou você tem senhas armazenadas em texto plano, ou com uma chave com hash fraco, por exemplo, MD5, você consegue quebrar as senhas, né? Executar scripts no lado do cliente, então cross-site scripting, né? Cross-site request forgery. Você consegue roubar a sessão do usuário através de um cross-site script, né? Então, uma contramedida aí é não sanitizar os dados de entrada, fazer um encoding dos caracteres para que não sejam executados e fazer uma validação das entradas do usuário para que não sejam executados ataques de injeção SQL, cross-site scripting, cross-site request forgery. Remanescência de dados, isso aqui seria um resquício de dados, né? Os dados permanecem depois de ter sido excluídos, né? Por exemplo, um arquivo de disco rígido, né? Dados do arquivo de sistema. Muitas vezes as pessoas pensam que formatei meu sistema, fiz uma formatação rápida, ninguém vai conseguir mais acessar esse sistema. Mas não é bem assim, né? Se você tem um hardware, um disco rígido, e você faz uma formatação normal, você não sobrescreve todos os clusters. E é possível recuperar esses dados. Né? Então você tem que fazer um wipe. Existem programas para fazer o wipe, até programas aprovados pelo Departamento de Defesa americano, né, para fazer uma limpeza desses discos de forma que não seja possível recuperar os dados, ou fique muito difícil recuperar os dados que já foram escritos naquele disco. Tá? Já aconteceu de eu trabalhar em uma empresa e a empresa, no caso, tinha um escritório fora do país e eles tinham vendido os equipamentos velhos e uma das pessoas que comprou o equipamento conseguiu recuperar os dados do HD, né, viu lá que estavam os dados lá, mas a pessoa era honesta, ela entrou em contato para avisar, né, e a empresa acabou recomprando aquele HD da pessoa para poder apagar os dados né, e evitar um prejuízo maior. Mas se tivesse caído em mãos erradas, né, eram dados de clientes, dados internos da empresa que estavam armazenados naquele HD, que não haviam sido apagados de forma correta.
Negação de serviço, né? Então, um ataque de negação de serviço pode impedir a autenticação, né, dentro de um sistema. E um ataque seria um DOS, Denial of Service, né? Ou um DDoS, Distributed Denial of Service, um ataque de negação de serviço distribuído. Então você impede um login, uma autenticação ao sistema através de um ataque de negação de serviço, muitas vezes mandando requisições demais para o servidor, e o servidor acaba não conseguindo mais gerar a autenticação correta. Mergulho de dumpster. Aqui é uma tradução de dumpster diving. Essa é uma prática antiga que seria pegar a lata de lixo e encontrar dados sensíveis na lata de lixo da empresa, né? Então seria uma técnica conhecida como dumpster diving. Tá? Então, por exemplo, encontra relatórios de pessoal, registros financeiros, endereços de e-mail, segredos comerciais, arquitetura técnica, e a contramedida seria a trituração do lixo, né? Então você tem aquelas latas de lixo que tem um triturador, né? Permite triturar CD, DVD, cartão de crédito, papel, grosso, fino, né? Então depende, tem níveis diferentes de trituração também, mas isso dificulta, impede o dumpster diving. Tá? Escuta, né? Intercepção de transmissão de dados, interceptação, então o sniffing, né? Você pode, através de um sniffing, se você tiver uma troca de informações insegura, pode ser feito uma coleta da informação, então se pega as credenciais que estão passando ali através dessa transmissão insegura, né? O sniffing de rede. Ou sniffing da rede sem fio, que é mais comum ainda hoje em dia, né? Você tem uma rede sem fio insegura e é feito um sniffing, e então se pega os dados que estão passando no ar e você consegue capturar as informações. Então, contramedida seria criptografia, né? Criptografia com chave forte, né? Mais forte. Então, por exemplo, não acessar um site HTTP, né? Sempre HTTPS, né? Com um protocolo seguro, né? De TLS já mais atualizado, né? Emanações. Aqui seria uma forma de roubar credenciais, por exemplo, um teclado sem fio. Ele está trocando informações via rádio, né? E aí, claro que hoje em dia já pode ser Bluetooth, né? Mas existem meios mais antigos que você consegue, que ele troca informações via rádio e você consegue pegar essa emanação e conseguir capturar as teclas que estão sendo digitadas nesse teclado sem fio, né? Um cabo de rede, né? Por exemplo, um cabo coaxial, né? Ele faz uma emanação ali que você consegue capturar os dados. Um monitor de tubo, né? O CRT, ou para as próprias redes Wi-Fi. Contramedida é a blindagem, cabo de rede par trançado, monitores LCD, né? Diminuir a potência do Wi-Fi ou eliminar, né? Claro que eliminar hoje em dia é difícil, mas daí faz isso de forma segura, né? Já que tem essa emanação que é o Wi-Fi, é a característica dele, mas fazer isso de forma segura. Depois, falsificação e mascaramento, né? Então, pacotes de rede especialmente criados que contêm endereço de origem forjado. Por exemplo, um protocolo TCP/IP permite forjar o MAC e o endereço IP. O protocolo SMTP permite forjar o endereço de e-mail de quem está enviando, né? Então você faz que é conhecido como spoofing, que é essa falsificação, mascaramento, tá? Então, configurações de roteador firewall para evitar, né, pacotes forjados, uso criterioso de e-mail, né? Uso de formas de proteção também dos e-mails, né? Engenharia social, aqui uma das coisas mais importantes, pessoal, com relação à segurança, né? Então, enganar as pessoas para dar informações confidenciais, fazendo pensar que estão ajudando alguém, né? Geralmente é isso, né? Existem diferentes formas de engenharia social, né? Muitas vezes usado para transferência de dinheiro, ou para fazer você acessar um sistema, aquele e-mail que diz, você precisa trocar sua senha da Microsoft hoje porque senão você vai perder acesso ao ambiente corporativo,
né? E daí você vê, parece mesmo que é o e-mail da empresa, mas o que é o link da empresa, mas quando você clica, tá mandando para uma página falsa. E essa página falsa, quando você entrar com o seu usuário e senha, ele vai ser roubado, né? Isso é muito comum mesmo. E a questão do clonagem de WhatsApp, né? Então, por isso que se recomenda usar o 2 fatores no WhatsApp, porque através de engenharia social eles roubam, eles mandam um SMS, eles pedem a troca de dispositivo do WhatsApp, mandam um SMS e fazem a pessoa enviar o código do SMS que o próprio WhatsApp enviou, confirmando a troca de dispositivo. Então eles clonam o WhatsApp, roubam ele e acabam pedindo dinheiro depois para as pessoas, para os seus contatos, né? E gerando todo um prejuízo, um aborrecimento, né? Então existem métodos de engenharia social como pessoal, por telefone, geralmente login, acesso remoto, né? Uma contramedida então seria o treinamento e conscientização de segurança, né? Então, cuidar com e-mails recebidos de fora da empresa, né? Com e-mail suspeito, com os tipos de anexo, cuidar com ligações pedindo informações demais, né? Então, sempre tentar confirmar com quem que você está falando. E hoje em dia até isso é difícil, né? Porque existem esses deepfake que já simulam até a voz do presidente da empresa, por exemplo. Teve um ataque que simularam a voz do presidente da empresa e pediram uma transferência milionária e conseguiram, né? Então, para vocês verem, através de inteligência artificial, então para vocês verem como isso está avançado, como é difícil, né, se proteger contra os ataques de engenharia social. Phishing, tá? Então uma forma de engenharia social é o phishing. Então mensagens de e-mail fraudulentas e desenhadas para dar aparência de origem de uma instituição legítima. Violação da segurança bancária, reembolso de impostos, sorteios irlandeses, aquele golpe do príncipe angolano, se eu não me engano, que ele diz que eu preciso transferir um dinheiro para o Brasil, mas não estou conseguindo. Se você transferir para mim, depois eu transfiro para você e tal. Eles enganam de uma forma que as pessoas às vezes caem. Né? Isso eles mandam primeiro o e-mail e depois, se você responde, eles continuam a enganar, né, até conseguir obter sucesso. Então, engana o usuário em fornecer dados confidenciais através de um website falsificado ou retornar no e-mail, né? Contramedidas, treinamento e conscientização de segurança também. O farming, né? Esse aqui é muito utilizado. O pessoal faz um redirecionamento de tráfego para um site forjado. Então, eles fazem um ataque do servidor DNS, por exemplo, um roteador DNS, um roteador de acesso à tua rede. Eles fazem envenenamento do DNS, né? Então, quando você pensa que está acessando o site do bancodobrasil.com.br, mas na verdade você está acessando o site malicioso que está com o mesmo nome, né? Eles substituem a tradução do nome para o IP. Então o host vai estar apontando para um IP malicioso em vez de estar apontando para o destino correto, que seria o bancodobrasil.com.br, por exemplo. Né? Então, ataque do host no sistema cliente, o ataque do servidor DNS, muitas vezes o e-mail de phishing para atrair o usuário para o site forjado, e o site forjado tem a aparência da coisa real. Né? Contramedidas, então, treinamento de conscientização do usuário, patches, né? Roteadores, tal, melhores, tá? Adivinhação de senha, né? Isso aqui, então, tentar senhas prováveis para efetuar login como usuário específico, né? A gente sabe que tem as senhas padrão, né? Tem gente que usa, por exemplo, um Wi-Fi com senha padrão, então você consegue facilmente acessar esse dispositivo usando a senha padrão. Outra coisa, senhas muito fáceis, né? Data de nascimento, nome de animal de estimação, tem as 10 senhas mais comuns, né? São senhas muito fáceis. Então o pessoal usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois usa keyword e aí vai, né? Então, contramedida, senha forte, complexa, política de senha agressiva, política de bloqueio. Crack de senha, então obter e recuperar a senha, hash do alvo, né? Então executar um programa de quebra de senha,
O invasor efetua login no sistema de destino usando senhas quebradas, né? Então consegue quebrar a senha. Então, por exemplo, você consegue acessar um servidor ou um sistema operacional e você consegue quebrar as senhas dele, tá? Ou você consegue invadir um sistema, baixar o banco de dados e quebrar as senhas que estão lá, tá? São quebra de senha. Código malicioso, então os vírus, worm, cavalo de Troia, spyware, keylogger, né, que coleta os dados ou causa mau funcionamento do sistema, né? Geralmente captura as telas, captura as teclas digitadas, né? E você consegue, o atacante consegue roubar essas informações. Então usa antivírus, anti-spyware, treinamento e conscientização. Então conceitos de controle de acesso, né? Então os princípios de controle de acesso, tipos de controle e categorias de controle. Então segregation of duties, né? Separação dos deveres. Nenhum único indivíduo deve ser permitido para executar tarefas de alto valor ou confidenciais por conta própria. Então, uma transação financeira, alteração de software, você tem mais de uma pessoa e cada pessoa tem uma responsabilidade. Então, você faz o segregation of duties, que uma pessoa faz o deploy, outra pessoa faz sei lá, passa do ambiente de teste, de dev para o teste, de teste para homologação para o deploy. Pessoas diferentes, com tarefas diferentes. Menor privilégio, sempre dá o menor privilégio possível. É muito mais fácil eu deixar todo mundo administrador de um sistema, né? Todos os sistemas da empresa, todo mundo administrador, todo mundo instala o que quer, faz o que quer, mas isso é muito mais inseguro, né? Então não rodar aplicativos como root no servidor, não deixar todos os usuários como administrador, né? Cada um tem a permissão que precisa para o seu serviço, né? Então a política de less privilege ou menor privilégio, né? Depois defesa em profundidade, defense in depth. Então um princípio interessante também, que é usar várias camadas de controle para proteger um ativo. Então eu tenho um sistema na web, eu tenho um anti-DDoS, depois eu tenho um Web Application Firewall, depois eu tenho o sistema rodando com outro firewall e está ali embaixo, né? Então eu tenho múltiplas camadas de proteção, tá? Eu tenho um firewall no servidor, mas eu tenho um firewall na minha máquina. Tenho mais de uma camada de defesa. Eu tenho um antivírus no servidor de e-mail, eu tenho um antivírus na minha máquina, eu tenho um antivírus no servidor, nos outros servidores, então eu tenho múltiplas camadas. Tá? Então defesa em profundidade é o defense in depth, um conceito muito importante da segurança. Depois tipos de controle técnico, físico, administrativo, né? Então técnico, autenticação, criptografia, firewall, antivírus, físico, entrada de cartão, chave, cerca, vigilância por vídeo, administrativo, política, procedimentos e normas. Então tem categorias de controle, né? De detecção, dissuasão, preventivo, corretivo, de recuperação ou compensatórios. Então, de detecção, estou monitorando meus logs de auditoria, vigilância em vídeo, ele não para ou influencia diretamente o evento, só monitoro, né? Dissuasão, aquela placa dizendo você está sendo filmado, muitas vezes evita um roubo, né? Ou aquela câmera falsa, é um alerta, né? Dissuasão. Ele não impede ou mesmo grava eventos, tá? Então um guarda, um cão de guarda, um arame farpado, pode ser mais para dissuasão, ou também pode impedir no caso do arame farpado. Controles preventivos, bloqueio controles eventos específicos, então firewall, né? O antivírus, ele faz uma prevenção, ele não permite o malware executar, né? O vírus executar, ou ele bloqueia um tráfego malicioso. Corretivo, controle após o evento para evitar recorrência. Então, eu recebi um spam, né? E aí depois eu coloco um filtro de spam, né? Eu recebi um vírus, depois eu coloco um antivírus. Eu tinha um Wi-Fi com WPA, com WEP 64 bits, eu fui hackeado, eu coloquei um WPA3. Né? Controle de recuperação, então, após um incidente, para recuperar os sistemas, então, restauração do sistema, restauração do banco de dados, né? Um controle para recuperar o sistema que quebrou. E compensadores ou compensatórios,
Então pode ser detetivo, preventivo, dissuador ou administrativo. Por exemplo, monitorar o diário, o console do antivírus, né? É uma compensação, né, por uma falha de controle. Por exemplo, eu tenho um sistema de FTP na porta 21 inseguro, mas eu sou obrigado a deixar esse FTP funcionando porque eu tenho troca de arquivos com o cliente através desse FTP e o cliente só quer trocar arquivos através dele. O que eu faço? Eu coloco lá uma regra que só o IP do cliente pode acessar ele. Então, um controle compensatório, compensador, né? Apesar de eu ter um FTP aberto na rede, eu bloqueio por IP, né? Permito só um IP que acesse ele. Então, é uma compensação. Uma revisão mensal de logins administrativos, né? Uma falha de aplicação web, modo de para corrigir uma falha de segurança do sistema. Tem um sistema muito antigo, legado, ninguém quer mexer no código, mas tem falha de segurança. Vou lá, coloco um AF na frente, Web Application Firewall, e ele fica mais seguro. Testando os controles de acesso. Então, são os principais mecanismos de defesa para proteger os ativos. O teste ajuda a verificar se estão funcionando corretamente. Então, posso fazer tipos de teste de invasão, teste de vulnerabilidade e revisão de código, né? São alguns tipos de teste aqui. Teste de invasão, então tento descobrir as vulnerabilidades e explorá-las. Então, ferramentas como Nessus, Nikito, Metasploit, principalmente, é mais usada hoje para o teste de invasão Metasploit. Teste de vulnerabilidade aplicativa, então tentar descobrir as vulnerabilidades, né? Então posso usar o ASP-ZAP, por exemplo. E aí tem o DAST e o SAST, Dynamic Application Security Testing e Static Application Security Testing. São dois tipos de teste de segurança de vulnerabilidade aplicativo. Um no código, SAST, e outro na aplicação rodando, o DAST. Análise de log de auditoria, exame regular da auditoria para encontrar falhas. Detectar eventos indesejados e evitar problemas. E tem a proteção do log de auditoria, que geralmente a gente faz um backup desses logs, coloca num servidor centralizado de logs, que ninguém tem permissão de apagar nada lá, né? É um tipo de boa prática. Isso aí, pessoal, para esse módulo seria isso. Qualquer coisa eu fico à disposição. Obrigado.